Olá, pessoal! Boa noite! Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio, depois de uns 10 dias aí passeando por aí. Estou de volta. Vocês estavam com saudade? Vamos lá! Nesses 10 dias aconteceram várias coisas. Óbvio que eu não tenho a menor condição de falar de todas elas aqui. Então, fiz aqui um resumão. O Collor vai ser condenado a 33 anos de prisão. Por que eu estou dizendo vai ser? Porque ainda não foi, porque faltam 3 ministros do STF a votarem. Mas, nesse momento está 6-1, ou seja, mesmo que os 3, só o Nunes Marques votou pela absolvição dele. Nem o André Mendonça. O André Mendonça votou pela condenação. Por corrupção, tá? Corrupção entre 2010 e 2015, se não me engano. Não tem nada a ver com 92 lá. 92? Não, tem nada a ver com aquilo lá, não. O cara é ladrão mesmo, né? E é isso, ele vai ser condenado, não tem como não ser, porque mesmo que os 3 termina semana que vem, quarta-feira que vem, os 3 que faltam vão votar. Aí é condenado a 33 anos de prisão. Se vai ser preso ou não sei, porque aí tem aquele negócio, já tem sei lá que idade, não sei o que lá, mas vai ser condenado. O Deltan Dallagnol foi cassado. O que ele fez, gente? Ele estava sendo processado dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Vários advogados, várias partes entraram no conselho falando das barbaridades que ele e outros procuradores faziam na Lava Jato. Aquela história de um fundo com 2 bilhões de multas que a Petrobras pagou, enfim, todas as atrocidades que ele fez na Constituição, na Justiça, nos códigos penais, nos códigos civis, em tudo. E aí o que acontece? Como ele queria ser candidato, 11 meses antes da eleição, bem antes do prazo que ele tinha para se desincompatibilizar daquele cargo, para pedir, para renunciar ao cargo, na verdade, de procurador, 11 meses antes, ele renuncia. Por quê? Porque ele tinha 25 processos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público. E esses processos, alguns desses 25, levariam ele a ficar inelegível. E aí o que ele tentou? Uma jogadinha de mestre para, saindo antes, os processos param e aí ele não se torna inelegível e aí o TSE considerou essa prática e ele foi punido pela lei da ficha limpa, que ele era claro, dos defensores. E esse artigo que diz, porque inicialmente os magistrados, procuradores e tal ficariam fora da lei da ficha limpa. E lá em 2010, quando era deputado federal, o Flávio Dino colocou uma emenda incluindo procuradores, juízes e outros membros da magistratura. Se deu mal, perdeu o mandato. Está fazendo uma palhaçada por aí, dizendo que a Câmara vai anistiar. Não tem como anistiar, gente, até porque a condenação dele é a seguinte: nem reconhece a candidatura dele, entendeu? Ele não poderia nem ter sido candidato. Então não é um deputado que fez uma bobagem e hoje foi cassado. É um deputado que não poderia, desculpem, não poderia ter se candidatado. Então é lá na origem o negócio, entendeu? Então não cabe, é bobagem. Fica aí um monte de deputado. Tá bravo. O Lira dizendo que vamos ver, não vai ver nada, tá caçado. E aí o Moro tá apavorado, porque o Moro é outra história. O Moro
teve abuso de poder econômico absurdo, e ele, o Moro, está sendo denunciado pelo PL, o partido do Bolsonaro. O PL que hoje está dizendo que o Deltan foi muito injustiçado, é o mesmo PL que ele, PL, é que entrou. Por quê? Porque se o Moro for cassado, o PL herda a vaga dele no Senado. Então, é briga entre eles lá. E hoje o Deltan disse que, na semana que passou, essa que está terminando, ele disse assim, o povo há de se levantar, vou para Curitiba e milhões de pessoas vão fazer um protesto em Curitiba, o povo vai me colocar de volta na Câmara dos Deputados. Ele subiu num carro de som lá, ninguém apareceu, ele andava por Curitiba só fazendo aceno, uma pessoinha lá da janela, mas ir lá, ninguém, mas foi ninguém mesmo, é só o carro de som, com meia dúzia de capangas dele lá em cima, e ele passando vergonha no Paraná, em Curitiba, na cidade, no estado que deram os votos necessários para ele ser um deputado cassado. A Lava Jato cada vez mais desmoralizada e ridicularizada. Agora a Polícia Federal descobriu que lá em Curitiba o Moro, não o Moro, mas a Lava Jato, mas ele sabia, o Moro sabia, pode não ter sido a determinação dele, mas ele sabia, tinha escutas telefônicas clandestinas, ilegais, nas celas dos presos da Lava Jato. Gente, isso é assim, a gente fica assim, mas pô, o cara é um criminoso. Não interessa. Quando ele está ali naquela cela que ele já está preso, aquela cela, ele, aspas, tem direito a ter suas falas, suas conversas com advogados, seja lá o que for, mantidas em sigilo. O cara diz para o advogado, é isso mesmo, matei mesmo, fiz mesmo, roubei mesmo. É um direito dele, ele ter a conversa com o advogado, com outros presos, com, sei lá, amigos, parentes que vão lá visitá-lo, sem ser espionado. É ilegal, é inconstitucional, é típico, foi típico da Lava Jato. A Lava Jato não trouxe nada de bom para o Brasil. Em algum momento, poderia alguém achar que estava trazendo. Não trouxe nada de bom. Fizeram tudo ao arrepio da lei. Eu adoro essa expressão. Bolsonaro, os filhos, a mulher, Michele, estão todos apavorados aqui. Descobriu conta no exterior do Bolsonaro, 600 mil reais nos Estados Unidos. Não é pela conta nos Estados Unidos, não é pelo valor 600 mil reais. Isso é legal, não tem problema nenhum. O problema é que ele sempre disse que não tinha. E tinha. E tem. Aí é que é o problema. Que o cara diz assim, eu tenho uma continha lá em Portugal. Mas tá lá, tá no meu imposto de renda, declarado, direitinho. Falando em imposto de renda, temos uma boa notícia, hein? A Michele fazendo rachadinha com o Coronel Cid, Mauro Cid, né? Dizendo que ele pagava despesas pessoais dela, ele depositava dinheiro na conta de uma tia dela, ele depositava dinheiro, tudo dinheiro público, depositava dinheiro na conta de um irmão, se não me engano. E aí a Michele e o Bolsonaro disseram que eram despesas pessoais, pagas com dinheiro do Bolsonaro. E a apuração não mostra isso. Que eram despesas para comprar absorvente, para pagar a manicure, pagar o cabeleireiro. Tudo com dinheiro público, segundo a apuração que tem do TCU, da Polícia Federal, etc. A fraude no cartão da vacina, pelo Mauro Cid, hoje a mulher dele, depois, na Polícia Federal, e admitiu. Ele falsificou o meu cartão de vacina, o cartão de vacina dos nossos filhos, porque nós queríamos ir para os Estados Unidos e a gente tinha medo de tomar a vacina. Ele falsificou, e aí, óbvio, que ela está dizendo que ele também falsificou o cartão do Bolsonaro, né? Mas não disse. Ele anteontem, depois na Polícia Federal, mas não depois. Foi lá, ficou 40 minutos e não falou nada. Disse que queria usar o direito, que é verdade, tem esse direito, de não falar nada para não se incriminar. Mas a mulher falou. Não sei se chega ao ponto de incriminá-lo nas questões do Bolsonaro, mas fica claro que ele
falsificou cartões de vacina. Se 5, 10, 20, 1 milhão, não sei. Toneladas de carne foram compradas pelo governo Bolsonaro para mandar para os indígenas. Só que essas toneladas, não chegaram aos indígenas. Gente, é recorrente, né? E tem muito mais, né? Mas, enfim. O TCU apurou que a Petrobras, no governo Bolsonaro, no ano de 2022, doou botijões de gás e cestas básicas para gente pobre da periferia, num total de 270 milhões de reais, ao arrepio da lei também. Tudo isso para comprar voto. Mais uma descoberta, né? Fora todas as outras coisas que a gente sabe. Então, assim, mais do que nunca a gente se convence que o Lula teve uma vitória heróica. Porque, cara, não é mole, não. Você chegar no pobre que está lá ferrado, além do Auxílio Brasil naquela época, agora Bolsa Família, né? Além de outros benefícios sociais que tem públicos do governo e tal, não sei o que lá. Você chega lá e dá assim, toma aqui botijão de gás, toma aqui, sem nenhum critério. O critério único era o seguinte: eu voto no Bolsonaro, tá? Falando em Petrobras e falando do Brasil, do Brasil, sim, do Brasil, mas do governo Lula, é isso que eu queria falar. A Petrobras anunciou o fim da paridade de preços com o dólar e com o mercado internacional de petróleo. Definiu uma nova política de preços e anunciou baixa na gasolina, no diesel e no gás natural. Lembrando, como eu sempre lembro, que todo mundo dizia que isso não poderia fazer, que se ia dar um caos. Na Bolsa, no mesmo dia, a Petrobras subiu 3 e poucos %, aí no dia seguinte perdeu um pouco, depois subiu de novo, hoje subiu de novo. Então, o caos não aconteceu. Falando em preço da gasolina mais baixo, esse meu descanso aí, que eu fiz uma viagenzinha aqui pelo Brasil, paguei lá no Rio Grande do Sul gasolina a R$ 4,69. Isso foi ontem, tá? Eu aluguei um carro e paguei R$ 4,69 no litro da gasolina. Talvez possa até baixar mais, mas já é um belo alívio, né? Estava se pagando 5 e tanto. Outra coisa interessante que eu verifiquei hoje. Eu verifiquei isso no meu contra-cheque do INSS, da minha aposentadoria, que vai ser paga o mês de maio, pago lá no início de junho. É visível, porque assim, a gente escuta falar, né? Mudou a tabela do imposto de renda e eu vou pagar menos imposto de renda. Mas aí, será que vai mesmo? Eu fui lá conferir. Eu tinha pago no mês anterior, não anotei, R$ 745, acho que foi isso. E agora, não, R$ 706, e agora paguei R$ 545. Acho que foi isso. Mas foi dessa ordem, R$ 170, R$ 160 a menos. Isso aí no INSS. E isso vale, obviamente, para as pessoas que ainda não se aposentaram, mas que têm trabalho formal, com contra-cheque, carteira assinada, etc. e tal. Quem está na informalidade, obviamente, não entra nisso, até porque provavelmente nem paga imposto de renda, né? Então, mas é interessante. E vai melhorar, porque no momento a isenção é só para R$ 2.640 e o Lula tem a promessa de até o fim do mandato chegar a R$ 5.000 essa isenção. E, obviamente, não vai ser tudo no ano que vem, mas ano que vem deve subir um pouco mais essa isenção, depois no outro ano mais um pouco, até que chega lá no final, chega nos 5.000 que ele prometeu. Então, Lula cumprindo suas promessas. Isso é muito importante, porque assim a gente, mas o cara não fez nada daquilo que ele prometeu. Você pode não gostar do que... Tem gente que pode não gostar, né? Que baixou o imposto de renda, que baixou a gasolina. Mas ele está fazendo o que ele prometeu. Mais uma promessa, ele assinou 3 decretos que ampliaram como é que se diz? A lei de acesso à informação.
Ampliaram no sentido de dar mais transparência à lei, que foi criada no governo Dilma, né? E que o Bolsonaro, durante boa parte do tempo, com os tais sigilos de 100 anos, foi restringindo a lei. E o Lula está lá no Japão, em Hiroshima, participando do G7. G7 é o grupo das 7 maiores economias do mundo, só que eles tiram a China dessa história, né? Então, não sei se eu vou me lembrar de todos: Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Alemanha, Índia, falta um. A China, eles tiram. Se eu não estiver enganado, se eu estiver falando besteira, segunda-feira eu corrijo aqui. Tá faltando um que eu não me lembro agora. Eu acho que é o Canadá. Acho não, tenho certeza, é o Canadá. E presidente brasileiro já foi lá 4 vezes. Todas as vezes o Lula. Nenhum outro presidente brasileiro foi convidado, porque é um convite. O Brasil não faz parte do G7. É um convite. Aliás, falando nisso, me lembrei, o Bolsonaro nos deixou na 13ª posição nos PIBs mundiais. Dizem, mas aí também não sei se é só especulação, que até o final do ano o Brasil voltará ao 10º lugar, ou seja, vai galgar. Outra notícia muito importante para encerrar. A prévia do PIB do primeiro trimestre superou, foi divulgada hoje, pelo Banco Central, superou as expectativas. Aí eu fico só pensando o seguinte: aí é muito engraçado que a imprensa já disse o seguinte: isso tem um problema. Então, assim, tudo é um problema para eles. Isso tem um problema. Com o PIB crescendo, a inflação pode subir. Vai catar coquinho. Eu só fico pensando o seguinte, cara: se o pilantra do presidente do Banco Central baixasse essa taxa de juros, o Brasil ia estar voando na questão do PIB. Já se especula, tem bancos que falavam que o Brasil ia crescer no máximo 1%. Já começam a dizer que vai crescer de 1,8% a 2%. Ou seja, dobrando a expectativa. Imagina com o juro mais baixo, a economia que está quebrando um monte de empresa, lojas Marisa, Tok-Stock, eu ia falar TikTok, imagina, Tok-Stock e outras estão aí com muitas dificuldades. A Marisa já foi para o Beleléu. E por falta de crédito, montadoras de automóveis dizendo que estão com dificuldade por falta de crédito a preço justo, a juros baratos. Imagina se isso estivesse acontecendo, ia estar reativando emprego, ia estar... Ai, meu Deus do céu, os países iam estar voando com menos de 5 meses de governo. Menos de 5 meses de governo. Tchau, bom fim de semana para todo mundo, até segunda-feira. Voltei. Tchau.